Oi, gente! Bem-vindos à segunda aula do nosso mini curso de aprovação de loteamentos. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, continuando na nossa aula, deixa eu lembrar vocês de novo sobre a legislação de base. Então, a legislação de base federal é a Lei 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo. É a principal lei, então eu não vou ficar repetindo todas as leis em todas as aulas. E eu queria só chamar a atenção mais uma vez que a lei que eu estou usando municipal como exemplo para esse curso é a Lei 428 de 2010, que é a Lei de Parcelamento do Solo de São José dos Campos. Então, seguindo, a gente vai agora para os conceitos de quadra e de lotes. Bom, o lote, como eu já disse na aula anterior, é a menor porção possível de terreno dentro de uma cidade. E a quadra é uma junção desses lotes. O que separa uma quadra de outra? Rua. Então, a única coisa que separa uma quadra de outra quadra é sistema viário. Área verde não separa a quadra, sistema de lazer não separa a quadra, área de preservação permanente não separa a quadra. Isso é uma confusão bastante comum, principalmente entre os profissionais que fazem o loteamento, né? Então, não vamos confundir. A única coisa que separa uma quadra da outra é o sistema viário. Bom, as áreas destinadas a lotes deverão atender às dimensões estabelecidas para cada zona de uso. E daí nessa lei tem o anexo 12, né, nessa lei complementar 428. Então aqui eu pus um exemplo. Um uso residencial unifamiliar em ZR1, que é um tipo de zoneamento em São José dos Campos, a área mínima de lote seria 450 metros quadrados e a testada mínima de 15 metros. É importante dizer assim, na hora de fazer o loteamento, não necessariamente eu já vou decidir que uso eu vou dar naquele terreno. Mas pelo tamanho do lote, eu já posso mais ou menos imaginar que uso que eu depois vou poder colocar dentro daquele terreno. Essa lei funciona dessa maneira. Eu não vou desfiar todo o anexo 12, porque ele é bastante extenso e cada região tem um tamanho diferente, para cada uso tem um tamanho diferente. Então, se vocês quiserem, está tudo disponível na internet. No final, eu coloco o site ali da prefeitura, vocês conseguem, se tiverem curiosidade, baixar a lei com os anexos tudo certinho, tá? Quadras. Então, o que tem de importante para falar sobre as quadras nesse ponto aqui? O comprimento das quadras será limitado ao máximo de 300 metros, com exceção dos loteamentos em zona de chácaras e zona de urbanização específica. Eu não vou entrar no mérito agora, da mesma forma, de falar sobre a zona de chácara, sobre as exceções, né? Vamos nos ater aos 300 metros. Então, o que significa isso? Significa que entre uma rua e a outra rua, eu só posso ter 300 metros de distância. Como eu disse, área verde não separa a quadra, sistema de lazer não separa a quadra. Eu preciso, para ter esses 300 metros, ter uma rua a cada 300 metros. Mais ou menos essa é a tradução desse artigo da lei. E uma outra observação que é muito específica dessa lei é essa última. Os lotes não poderão confrontar-se com áreas de preservação permanente. Tudo isso que eu vou falar, na verdade, hoje, a aula de hoje, ela é muito específica, né? Daqui a pouquinho a gente vai para uma outra parte, e ela é muito específica de São José dos Campos. As leis municipais, elas são bastante específicas. Então, para cada cidade é diferente. Aqui já é diferente, aqui em São José do Rio Pardo, onde eu moro, que é a Lei 3.300 de 2009, para quem tiver curiosidade, ela é bem diferente. O conceito é mais ou menos o mesmo e é por isso que eu consigo usar, porque a base é uma lei federal que tem que ser a mesma para todos. Mas esses detalhes de tamanho de quadra, tamanho de lote, largura de via, tudo isso é muito específico para cada cidade. Então vamos ao próximo tópico. Vias de circulação. As vias de circulação do projeto de loteamento deverão articular-se com as vias públicas adjacentes existentes e harmonizar-se com a topografia local. Somente serão admitidas vias em cul-de-sac quando não houver condições técnicas de continuidade viária.
Deixa eu fazer uma observação aqui. O cul-de-sac, para quem não sabe, tem gente que chama de balão de retorno, que é um nome em português para cul-de-sac. Não é palavrão, não estou xingando ninguém, não. É aquele balãozinho de retorno da rua sem saída, né? A famosa rua sem saída. Em São José dos Campos, isso é permitido quando realmente não for possível alguma outra solução. Então, se aquele trecho da gleba termina numa área de preservação permanente, ou se a altura daquela rua é muito diferente da altura da rua que está na gleba adjacente. Então, algumas situações, mas é exceção. Via de regra, as vias têm que se comunicar umas com as outras para formar a malha urbana, que é o que a gente conhece como cidade. A cidade, na verdade, ela é construída através de vários loteamentos, um ao lado do outro. Continuando. O projeto do sistema viário deverá ser elaborado de modo a evitar o trânsito de passagem para veículos por vias locais, que se destinarão preferencialmente ao acesso dos respectivos lotes lindeiros. Então, o que quer dizer isso? Não pode passar? Não é isso, mas de preferência as vias locais, que aqui está bem explicadinho, né? Deverá evitar o trânsito de passagem para veículos por vias locais. Porque a via local, o próprio nome já diz, é para quem mora ali neste local acessar a sua residência, o seu comércio, enfim. Bom, aliás, seu comércio não, porque na verdade comércio chama passageiros, né? Pessoas que estão ali de passagem. Então, para esses outros usos, existem outros tipos de vias. Essa classificação de vias é um capítulo à parte, eu não vou entrar tanto nesse mérito aqui. Mas é só importante saber que na Lei 428 tomou o cuidado de falar sobre isso. Então as vias locais devem priorizar quem mora ali mesmo, quem vai para ficar e não só passagem. E depois uma outra observação, todas as vias, inclusive as ciclovias, deverão possuir iluminação pública. Existem coisas na lei que na verdade a princípio parecem óbvias, né? Mas que no decorrer dos processos de loteamento, a prova 1, a prova 2, a prova 50, a gente acaba vendo que falta um detalhezinho que parecia óbvio, mas que falta aquele detalhezinho para deixar a lei mais clara para quem vai aplicar a lei, que no caso são os profissionais, né? Os engenheiros, arquitetos, enfim, quem for projetar o loteamento. Então, por isso que às vezes entram assim, alguns artigos em leis que a gente olha e fala, nossa, mas parece óbvio. Parece pra gente que está acostumado a lidar com isso, mas de repente alguém que está lendo, não sei, alguém, como eu disse, a lei de parcelamento do solo ela é municipal. Então, se vem alguém de uma outra cidade trabalhar em São José dos Campos, nunca viu essa lei. Então, está acostumado a trabalhar com aquela outra lei. Então, não é às vezes nem que não sabe, é que cada lugar tem a sua especificidade, né? Então aqui eu coloquei um exemplo do que seriam os perfis das vias, né? Então vocês podem ver aí no detalhe que tem a via residencial, aqui está dividido entre via principal e via secundária, então dá para ver ali a diferença das larguras, as faixas de serviço, que é onde estão plantadas as árvores, é onde estaria o ponto de ônibus, aonde vai estar os postes. Então, essas são as faixas de serviço. Depois tem a faixa livre, né, para trânsito de pedestres. Eventualmente vai ter ciclovia ou não. Então, cada via é para um tipo de trânsito e cada cidade especifica o modelo de via que quer adotar para o seu plano, né, para o seu planejamento urbano. Aqui é só um exemplo, nem é da Lei 428, tá? É um exemplo genérico de perfil de via. Bom, fases de análise dos loteamentos. Em São José dos Campos, existem 4 fases básicas de aprovação de loteamento. Essas fases, normalmente, seguem um padrão, pelo menos no estado de São Paulo, esse padrão costuma ser o mesmo. Então, as fases são emissão de diretrizes, aprovação prévia para licenciamento junto aos órgãos estaduais, aprovação do loteamento para registro junto ao cartório de registro de imóveis e implantação do loteamento. Então, vou dar uma explicadinha em cada uma dessas fases. Diretrizes. Então, chegou o cidadão lá na prefeitura e ele quer fazer um loteamento. Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai requerer
uma certidão de diretrizes. Vai ficar chato, mas eu vou ficar repetindo isso porque é isso mesmo, em cada lugar é diferente. Em São José dos Campos, precisa de alguns documentos, eu não vou listar aqui todos os documentos, depois se vocês quiserem dá para ver lá na lei, como eu disse, está tudo explicadinho na lei, mas lá basicamente é levantamento topográfico, matrícula do imóvel, requerimento padrão, basicamente é isso. Então, o que seriam as diretrizes urbanísticas? É onde vão ser analisadas as questões urbanísticas, viárias e ambientais da gleba. E também aonde se definem as áreas mínimas destinadas ao uso público, áreas e testadas mínimas dos lotes, projetos viários que incidem sobre o local, largura mínima das vias, áreas de preservação permanente, entre outros. O que acontece? Muitas vezes a pessoa quer escolher aonde vai ficar a área institucional, onde vai ficar a área verde. Às vezes é possível atender o pedido da pessoa, às vezes não é possível, porque ela coloca aquela sobra, faz uma quadra, faz a outra quadra, sobra uma areazinha que ela não conseguiria vender como lote, daí ela chama de área institucional e beleza. Então, competência da prefeitura, nesse caso, determinar a área institucional, por exemplo, como uma área boa, porque é onde vai ter depois um equipamento público que todo o loteamento vai usar. Às vezes não só o loteamento que está sendo projetado, mas também outros ao redor. Então, é importante dar essa importância para as áreas públicas também, né? O loteador, como eu falei na outra aula, muitas vezes ele está pensando só no lucro dele, né? Então, precisa ter regras bem estabelecidas para poder depois ter uma cidade de qualidade. Bom, feitas as diretrizes, a pessoa pega esse documento e lá vai ter, ali estava falando dos projetos viários que incidem no local, porque em São José tem um projeto de um macro planejamento viário. Então, as vias principais, arteriais, coletoras, vias mais importantes, elas já estão projetadas. Então, se naquela área está prevista a passagem de uma via arterial, neste loteamento vai ter que ter essa via arterial que está projetada lá num plano que inclui a cidade inteira, né? Então, é isso que quer dizer. Não é toda cidade que tem esse planejamento. Seria bom que tivesse, porque o planejamento ele tem que ser feito de uma maneira global, né? Pelo menos dentro do município. Global, porém municipal. Mas enfim, não é só aquela areazinha onde está o loteamento, ele tem que conversar com os espaços ao redor, né? Bom, passada a fase das diretrizes, vem a aprovação prévia. É quando o loteador vai fazer o anteprojeto do loteamento de acordo com as diretrizes emitidas. E aonde vão ser analisados os planos urbanístico, o projeto de terraplenagem e a sondagem das áreas institucionais. O que significa sondagem das áreas institucionais? Por que isso é exigido na lei? E isso eu já vi em diversas leis de diversos municípios. Como eu falei agora há pouco, o loteador às vezes escolhe aquele pior terreno para a área institucional, porque ele vai ter que doar essa área. Então ele não vai escolher o filé mignon dele para doar para o poder público. Então, para garantir que não é um terreno alagadiço, que não é um terreno instável, né, para depois ser construído uma escola, uma creche, enfim, a prefeitura depois vai tomar posse desse terreno e vai ter que construir alguma coisa em cima. Então, para isso, é feita a sondagem das áreas institucionais e essa sondagem é analisada. Existe a possibilidade de não aceitar a área institucional naquele local, porque na sondagem apareceu, por exemplo, uma água superficial muito alta, né, que a gente fala, ali cavou 2, 3 metros, já apareceu muita água. Então isso é um sinal de instabilidade, por exemplo, né, dificulta depois a construção em cima desse terreno. Bom, o loteador ele vai apresentar tudo isso, a prefeitura vai fazer uma aprovação prévia, e ele vai pegar isso de volta e vai levar para o GRAPROAB. O que é esse outro palavrão? GRAPROAB significa Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo. O GRAPROAB ele é um colegiado
formado por diversas secretarias de Estado. Então está lá a Secretaria de Meio Ambiente, está lá a CETESB, que é a Agência, né, de Meio Ambiente do Estado, está lá a Secretaria de Habitação, a Sabesp como concessionária de água. Existem diversos órgãos que se reúnem para analisar os projetos de loteamento do Estado. Sim, do Estado todo, é esse mesmo grupo que analisa. Então todo o Estado manda os projetos de loteamento. Então, os projetos de loteamento obrigatoriamente passam pelo GRAPROAB, mas não só os projetos de loteamento, existem algumas outras modalidades que a gente vai falar na próxima aula que também precisam passar pelo GRAPROAB. Bom, o cidadão pega o projeto com a aprovação prévia, leva no GRAPROAB, o GRAPROAB muitas vezes, na maioria das vezes, faz exigências e ele tem que voltar ao passo anterior, volte uma casa, né? Tá ali passando os passos, chegou no GRAPROAB, normalmente tem que voltar, ou por uma questão de documentação, ou por uma questão ambiental, que é bastante comum. Hoje em dia precisa passar pelo IPHAN, né, para saber questão de área arqueológica, esse tipo de coisa. Então, volta, ele corrige, leva de novo na prefeitura, pega a aprovação prévia de novo e vai fazendo esse ciclo até que o GRAPROAB emite o certificado de aprovação. Muito bem, agora a gente vai para a próxima fase. Quando o GRAPROAB emite o certificado de aprovação, o cidadão pega o certificado, pega os projetos aprovados no GRAPROAB, que é o urbanístico e o de terraplenagem, e volta para a prefeitura. Só que agora ele volta pedindo a aprovação final do loteamento. E daí, vamos ver aí, é toda essa lista dos projetos complementares. Então todos eles são analisados. Projeto urbanístico, de terraplenagem, drenagem de águas pluviais, macrodrenagem, sinalização viária, pavimentação, guias e sarjetas, paisagismo das áreas verdes e sistemas de lazer, planta urbanística ambiental, laudo de caracterização da vegetação, projeto de revegetação das áreas verdes e áreas de preservação permanente, abastecimento e distribuição de água potável, sistema de coleta, tratamento e lançamento de efluentes, que são os esgotos, sistema de distribuição de energia elétrica domiciliar, iluminação pública, proteção das áreas sujeitas à erosão. Bom, todos esses projetos, eles estão listados na Lei 428. Muitos desses não estão incluídos em outras leis. Por exemplo, sinalização viária muitas vezes não está incluído em algumas leis municipais. E daí fica aquela coisa do tipo, você vai entregar uma rua, vai fazer uma rua. A sinalização parece óbvio que ela faz parte da rua, só que não. Então, depois que o loteamento é entregue, se não está na lei que ele precisa entregar uma sinalização viária, ele não faz. E se ele não faz, depois quem tem que fazer é o próprio poder público. E isso acaba onerando o poder público. Fica aquela briga de empurra de quem tem que fazer. Então, em São José, resolveram colocar isso na lei. Na minha opinião, foi a melhor coisa. Da mesma forma como a macrodrenagem, que não é a drenagem daquela água pluvial que vem só dali da área dele. Então vamos supor que ele tem uma área aqui e para cima dele tem uma outra área que ainda não foi loteada. O projeto de macrodrenagem, ele vai incluir a bacia toda de contribuição para essa água pluvial. Então não inclui só o projeto dele. Ele tem que ter consciência de que ali em cima, para cima da área dele, pode ser que um dia seja loteado. Então, quando ele for calcular a tubulação e tudo mais, ele não vai calcular só da área dele. Ele vai calcular de toda a bacia de contribuição que vai acabar caindo na área dele. Né? Isso aí são questões bastante técnicas, mas que fazem bastante diferença na prática depois. Né? Então, é importante colocar, não correndo o risco de deixar a lei muito extensa, porque leis também muito extensas são difíceis de colocar em prática, mas quanto mais completa for a lei, melhor. Então aqui também tem o projeto de pavimentação. Em muitos locais não tem o projeto de pavimentação. Não é obrigatório, lembra que eu falei na aula anterior? A pavimentação ela não é obrigatória pela lei federal. Então o município não é obrigado a exigir a pavimentação.
O loteador, obviamente, vai querer colocar o maior valor agregado na terra para poder vender o mais caro possível. É isso que o loteador quer, ele quer ganhar dinheiro. Mas o importante do projeto de pavimentação é que pode ser analisado a camada do asfalto, a base, o leito, o subleito, enfim, é bem complexo essa questão. Porque precisa ser um pavimento bem feito, não adianta você só fazer um pavimento e jogar ali um asfalto. Né? O asfalto é flexível, ele cede com facilidade se a base não for bem feita. Então, assim, até me estendi demais. Desculpa. Mas é isso. Agora é a fase de apresentar todos os projetos. Apresentando todos os projetos, que tem que ser acompanhados de ART ou RRT e os memoriais descritivos. Aqui também um detalhe, que eles têm que ser acompanhados do orçamento. Por quê? Porque na aprovação final, a gente também vai aprovar o orçamento, um cronograma físico-financeiro. O cronograma para cumprir o prazo legal, porque na lei federal estabelece esse prazo e as leis municipais, todas elas também constam esse prazo, tanto no trâmite de aprovação quanto depois da implantação do loteamento, existe prazo para isso. E a questão do financeiro, por motivo que eu vou falar agora. Oi pessoal, desculpa interromper aí, com essa cara de cachorro que é da mudança. Vocês podem ouvir daqui a pouco aí uma sonoplastia do São Pedro, tá dando uns trovões aí, uma chuva inesperada. Eu tive um problema no fim desse vídeo, na hora de renderizar e exportar, então eu decidi separar ele em duas partes. Então essa foi a primeira parte, eu espero que vocês tenham gostado. Já ficou bastante complicado, né? Já foi bastante informação, então vamos guardar o restinho para a semana que vem. Tá bom? Então eu espero que vocês curtam bastante. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá joia? Então até semana que vem. Tchau!